Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo do especial do NBB 23-24 aqui no Duas Saídas. E agora vamos falar sobre o Vasco, né? Uma equipe tradicional que voltou à elite do basquete brasileiro nesta temporada. Vamos trocar uma ideia aí sobre o Gigante da Colina, então não esquece de dar o like neste vídeo, se inscrever aqui no Duas Saídas por dois motivos. O primeiro, tem vídeo, tem análise sobre as 19 equipes que disputarão o próximo NBB aqui no canal. E eu tô vendo nas estatísticas que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo não são inscritas, então é só apertar o botão aí para não perder nenhum conteúdo nosso. E claro, comenta aqui embaixo até onde o Vasco vai na temporada. Porque o Vasco ele voltou depois de um hiato ali relativamente grande nesse NBB, em que a equipe deixou de disputar e ficou numa situação muito complicada. O Vasco, quando na sua primeira passagem pelo Novo Basquete Brasil, tentou montar logo de cara um time estrelado, super badalado, nomes ali como a Giovannone, David Jackson, Gui Deodato, Duda Machado, caras grandes no cenário do basquete brasileiro, caras caros, e o Vasco não conseguiu dar conta, não conseguiu pagar. Mais do que isso, fez uma gestão bem ruim. Além do simples não conseguir dar conta, achou que conseguiria grandes orçamentos, grandes atrativos por simplesmente ser o Vasco, só que não é assim que a banda toca, e ainda com toda aquela turbulência interna pré-SAF, né, que o futebol acabava contaminando outros setores do clube, o Vasco acabou tendo muitos problemas, deixou muitas pendências para trás, parou de disputar o NBB, voltou agora com um projeto remodelado, capitaneado pelo GG, armador, jogou no Flamengo, jogou no Bauru, um dos maiores campeões da história do NBB, e vários sites de apostas ali identificados com o Vasco, Ortega Tips, R10 Score, Estrela Bet e por aí vai, essa base de financiamento e organização interna desse Vasco da Gama. Volta desta vez com um projeto mais modesto, mas que tem qualidade, viu? Não é um time que está partindo do zero, totalmente lá de baixo, montou um elenco interessante, com um corpo técnico também qualificado e pode sim dar trabalho nessa temporada. Vamos passar por elenco, a gente já comenta um pouquinho sobre o que a gente pode esperar desse Vasco? Na armação, o time vem com Cauê Verzola, Eugênios, Ale Vernizzi e Euler. Nas alas, Humberto, Gustavo Basílio, Paulique e o Brasil. Entre os pivôs, Fabrício Russo, Tarek, Serjão e Matias. O técnico é o Léo Figueiró. É uma mistura desse elenco com atletas muito experientes, muito rodados já no basquete nacional, Cauê, Matias, Basílio, etc., com alguns caras que estão surgindo buscando o seu espaço, mas já com uma certa caminhada entre os adultos, como por exemplo Eugênio, Serjão, Ale Vernizzi e outros vindos da LDB e que estão de fato buscando sua primeira chance entre os profissionais, são os casos de Euler e Brasil também. É um time qualificado, é um time chato, duro de enfrentar, que nessa pré-temporada foi campeão da Copa KTO, que foi um torneio de pré-temporada disputado lá no Rio Grande do Sul, com a presença do Caxias, do União Corinthians e do Cruzeiro. Né? Cruzeiro não vai disputar o NBB, vai disputar a CBB. E o Vasco foi campeão com 3 vitórias. Inclusive eu comentei os jogos do Vasco lá no canal do Live Basketball BR, um salve lá para os colegas. E, bom, o Léo Figueiró monta um time que vai apostar, se manter mesmo a mesma lógica, vai apostar numa rotação muito intensa, minutagem não tão alta dos seus principais atletas e possíveis quintetos bem variados também, principalmente ali por conta da possibilidade de jogar com 2 armadores e com caras mais baixos ou mais altos entre os pivôs. Apesar do Serjão não ter disputado esse torneio lá no Rio Grande do Sul, o Léo Figueiró alternou momentos em que utilizava o Matias e mais um grande, geralmente o Paulique, em quadra, com momentos em que o Fabrício Russo fazia essa função de marcar o cara mais alto adversário, sendo que o Fabrício Russo não é um pivôzão clássico, né? Ele é menor, ele é mais leve do que Matias, por exemplo, do que Serjão. Então, são estratégias diferentes. É um time que praticamente todo mundo chuta, inclusive Matias também, se deixar sozinho ele vai arremessar, e que teve nesta Copa KTO, que é o que temos do Vasco da Gama para analisar e espelhar, fazer uma possível prévia para o NBB, teve muito destaque do Eugênios, vejam só. Eugênios que, partindo já falando dos jogadores, né? Eugênios é um armador que passou ali por Pinheiro, São Paulo, São José, foi pingando de time em time, principalmente depois que concluiu
as suas categorias de base e nunca conseguiu se firmar. Tinha um bom momento aqui, um bom momento ali, mas sempre minutagem reduzida, erros, nunca entrou de fato num sistema destes clubes. E no Vasco ele foi o grande nome desta pré-temporada, partidas ali com mais de 20, 25 pontos, um cara que se mantiver a confiança, a agressividade, sabe, vai para cima, chuta de 3 mesmo marcado, conseguiu ter de fato uma grandíssima atuação nesse torneio, que não tinha MVP, né, um torneio de pré-temporada, mas se tivesse, com certeza seria ele. Então, pode de fato ser a temporada de explosão do Eugênios no cenário nacional. Ao lado dele, né, o Cauê Verzola, um armador experientíssimo, já também passou por muitos lugares, um cara muito competente, muito seguro, tá? Você não vai ver o Cauê Verzola fazendo jogadas super mirabolantes, super highlights, etc. Mas você não vai ver o Cauê Verzola errando, você vai ver sempre ele entregando ali uma quantidade razoável de pontos, assistências, organizando muito bem o jogo, ele dá liga para as equipes. É um cara que joga muito para o time também e bom jogador, bom reforço para esse Vasco da Gama, para dar ali uma tranquilizada, para dar uma liderança para esse time também, nos homens que vão carregar a bola. Além deles, né, você tem o Ale Vernizzi, que é um armador que foi muito bem pelo Praia Clube em LDBs, em Liga de Desenvolvimento, em anos anteriores. Tá? Para a torcida vascaína que não sabe o que é LDB, é a Liga de Desenvolvimento de Basquete, é um torneio sub-22, mais ou menos similar à Copa São Paulo de futebol, tá? É tipo a copinha do basquete. E o Ale Vernizzi foi muito bem em temporadas anteriores, né, de 2022 para trás, pelo Praia Clube de Uberlândia. Chegou agora, vai ter seus minutos aparentemente também, já é um cara aí de 23 anos, então 23, 24, se não me engano. E vai ter seus minutos, tem tudo também para ir se adaptando melhor ao basquete adulto. Por fim, o Euler. Este sim, um destaque da LDB do Vasco, um cara muito rápido, explosivo, insinuante, mas que ainda não jogou no profissional e espera ter seus primeiros minutos. Foi muito bem, foi o grande nome do Vasco na campanha da LDB, que não foi tão grande assim, tão boa assim, mas o Euler foi de fato o principal destaque disparado. Nas alas, você tem ali Humberto. Humberto é um cara que, ao longo da sua formação e da sua transição da base para o profissional, havia muita expectativa no basquete dele, se ele seria um ala, se ele seria uma espécie de segundo armador. No final das contas, ele acabou se estabilizando ali mais como um ala pontuador de muito volume, tá? Então, suas equipes, principalmente quando ele passou no Caxias, que foi, acho que, talvez o seu melhor momento no basquete nacional, ele é um cara de muita agressividade, muito volume, arremessa de qualquer canto da quadra também, e é um bom defensor. É um cara que, tudo bem, nunca conseguiu ter destaque nas grandes equipes que disputam título e tudo mais, mas para o cenário do Vasco é sim um bom nome. Ele frequentemente, ao longo de suas temporadas, consegue jogos de altas pontuações, então é um nome que vai ser muito importante para esse Vasco. Ao lado dele, Gustavo Basílio, também muito experiente, um grande defensor, já com passagem, já com história pelo Vasco, por aquele Vasco lá de trás. Basílio chegou naquela época como um dos caras de menor expressão, né, se comparado com Giovannone, David Jackson, etc. E ele encaixou muito, principalmente na defesa. E no ataque, nas suas bolinhas do perímetro ali também, sempre muito seguro, conseguiu algumas bolas importantes em playoff, conseguiu game winner em playoff para o Vasco. Então é um cara que tem identificação com a camisa, a torcida que acompanha um pouco mais de tempo certamente deve lembrar dele, é um 3D meio clássico ali, e é um cara muito bom de grupo também, muitos atletas gostam do Gustavo Basílio no seu entorno, então mais uma peça aí desse Vasco. Além dele, o Paulick, né? Paulick que voltou a ter um destaque para a elite após subir para o NBB com o União Corinthians temporadas atrás, sendo o MVP das competições de acesso. E chega no Vasco agora, ele é um cara alto, ele é um cara forte, ele é um cara que chuta muito de 3 pontos. Nem sempre o aproveitamento é alto, mas ele é chutador, ele vai continuar tentando e é uma peça que pode ser utilizada também mais próxima à cesta na defesa, quando o jogo mais físico se mostrar necessário. O Brasil é outro que vem da LDB também, deve ter minutos reduzidos, mas vai buscando seu espaço entre os adultos, entre o basquete profissional. Nos pivôs, Fabrício Russo, como eu já disse, é um cara muito destacado na defesa e nos 3 pontos lá na frente. É um 3D, mas não ala, mais entre os pivôs. E na pré-temporada ele foi utilizado algumas vezes como o cara mais alto e mais forte do time, na ausência do Matias. Pode ser uma possibilidade ao longo do ano,
quando o Léo Figueiró quiser deixar um time mais baixo e mais ágil, tá? Usar o Fabrício Russo nessa função. Quando não, ele pode sim dividir ali quadra com o Serjão e com o Matias, mas o Vasco pode ficar um pouco mais lento nessa situação. É um cara já de 30 e tantos anos, muito experiente também, atuações seguras. Ele já tem uma história relevante no basquete nacional, né? Passou ali por Cerrado, pelo Fortaleza, por... Não lembro se era Fortaleza já ou se ainda era basquete cearense. Mogi também, muito tempo, foi finalista do NBB por Mogi, inclusive. Então o Fabrício Russo também é um cara bom, competente, que vai dar trabalho nesse Vasco operário, digamos assim, né? Que não tem grandes estrelas, mas tem muitos caras que jogam pro time, muitos caras que fazem um trabalho sujo, que muitas vezes não aparece nas estatísticas. Fabrício Russo é mais um deles. Outro pivô é o Serjão, com passagens ali por Cerrado, São José. Pivôzão clássico, forte, protetor de aro, joga próximo à cesta, não tem tanta versatilidade assim quando vai mais para uma distância maior do aro, mas ali perto é de fato uma força, é de fato um ponto muito positivo desse Vasco da Gama a ser utilizado. Matias, por outro lado, tem todas essas características e, além de tudo, o chute de 3 pontos, que pode não ter o maior aproveitamento do mundo, mas não é de se ignorar também. Nas últimas temporadas, Matias sempre tem deixado ali 1, 2 bolinhas por jogo, os 3 pontos, já o suficiente para atrair uma marcação. Além disso, o trabalho dele fora da bola é muito bom, nas off-screens, bloqueios indiretos, então ele, mesmo não estando com a bola na mão, ele gera muitos arremessos livres, muitas boas situações de jogo para o Vasco da Gama. O Matias tem essa característica, além de ser um dos maiores reboteiros e atletas com mais tocos também na história do NBB. Matias se destaca nesses 2 fundamentos, já está aí na caminhada há muito tempo e é um cara muito interessante, muito importante provavelmente para esse Vasco da Gama em 2023-24. Não é a primeira vez que o Vasco larga na temporada vencendo um torneio amistoso, né? Da outra oportunidade, da outra participação do Vasco, eles ganharam o torneio, a Copa Avianca, né? A companhia aérea que patrocinava o NBB na época, e em cima do Flamengo, inclusive, foi um torneio que aumentou muito as expectativas do Vasco para aquela temporada, que acabou nos concretizando, mas agora o Vasco ele chega com um pé mais no chão, com uma expectativa mais ajustada, a meu ver. É um time que pega playoff, obviamente, né? Lembrando que nesse NBB são 19 times e os 16 melhores pegam playoff, então o Vasco com certeza estará nesse grupo e pode sim, se as coisas encaixarem, brigar para ficar ali, quem sabe, em 9º, 8º, pegar um mando de quadra nos primeiros playoffs. É um teto que não seria absurdo para o Vasco. Claro, a concorrência é grande, existem muitos times neste mesmo patamar e alguns vão acabar ficando de fora, né? Se você tem ali 6, 7 times que podem pegar mando de quadra, ficar na parte de cima da tabela, não tem espaço para todo mundo. Mas o Vasco é sim um deles e o Léo Figueiró tem muita qualidade, já tem ali experiência há vários anos no basquete, passados ali por Bauru, Botafogo e etc, Corinthians também, e monta times sempre muito chatos de se jogar, times muito bons defensivamente, conseguem limitar a pontuação dos seus adversários, mesmo contra os melhores ataques das competições, e faz jogos sempre muito travados, muito encrencados de jogar. O time do Léo Figueiró é chato, tá? É chato de jogar, é chato de enfrentar. O Vasco deve sim se aproveitar disso. Tomara que a torcida compareça, tá? O time provavelmente vai jogar ali em São Januário, então tomara... É um ginásio pequeno, um ginásio acanhado que dá para fazer um caldeirão ali. Então se a torcida comparecer, se a torcida comprar a ideia, vai ser muito legal para o Vasco. E é interessante até porque essa questão da torcida, nós transmitimos aqui no Duas Saídas a Liga de Desenvolvimento que eu citei para vocês há pouco. Fizemos ali quase 30 jogos nos últimos meses e vários desses jogos foram do Vasco. E a torcida, pelo menos na internet, era muito forte, superava em muitos dos adversários. Seria muito interessante que essa galera fosse de fato ao ginásio. O Vasco está com muitos influencers hoje também, alguns inclusive com ligação com o basquete. Seria muito interessante um trabalho nesse sentido para juntar, de fato, o time com essa torcida que é apaixonada pelo clube, que de fato faz grandes espetáculos. Seria muito interessante ver isso com o basquete também. Um esclarecimento final que eu faço com os clubes de futebol, principalmente os envolvidos com SAFs, é que, no caso vascaíno, a 777 não tem nada a ver com o projeto do basquete.
tá? Eu sempre ressalto, SAF significa Sociedade Anônima do Futebol. Não tem dinheiro estrangeiro caindo no Vasco. No basquete do Vasco. Aliás, não tem estrangeiros nesse Vasco. O elenco é inteiramente nacional. Tem um ala que chama Brasil, inclusive. Então, o Vasco está com um elenco 100% brasileiro. Claro, muita coisa ainda pode acontecer. Os times podem inscrever novos atletas até o segundo turno começar. Então, até o comecinho de janeiro ainda é possível inscrever atletas. Mas o Vasco vai partir ali apenas com um grupo totalmente brasileiro para essa temporada. Beleza, galera? Era essa a análise do Vasco. Não esquece de comentar aqui esse vídeo se você concorda, se você discorda. Se inscrever no Duas Saídas, por que não, né? Eu sei que muitos de vocês ainda não são inscritos. Curta este vídeo e fica de olho, porque logo, logo vem mais análise por aí. Beleza, galera? Muito obrigado. Até a próxima. Falou!